Vamos entrar no Salmo 109. Daniel Lopes. Entrando no Salmo 109, e aí, glorificado seja Deus, aleluia. Santo é o Cordeiro de Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Davi pede a Deus o castigo dos ímpios e que os livre das suas aflições. Ele fala assim: ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim, porque Davi ele era muito perseguido, né? E tem falado contra mim como língua mentirosa. Às vezes as pessoas inventam fofoca a respeito da gente, né? É triste. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Às vezes as pessoas perseguem a outra sem causa, sem motivo. Uma vez eu estava no meu serviço, eu perguntei a uma pessoa assim que o primeiro dia que ela me viu, ela já estava com ódio de mim. Aí eu perguntei para ela: por que você me explica por que você está com raiva de mim? Não sei, eu não gosto de você. Olha para você, eu não gosto de você e não sei por quê. Tem umas coisas esquisitas, sabe? Cismou que eu trabalhei com ela no hospital, nunca trabalhei no hospital. Mas é isso que acontece, né? Aqui Davi está sendo perseguido sem causa. Sem causa. E ele fala assim: em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e o ódio pelo seu amor. Põe em si, acima de mim, põe acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne sua oração. Sejam poucos seus dias. Aqui ele estava fazendo uma oração precatória, gente. Hoje nós não podemos fazer esse tipo de oração, não. Nós temos que orar pelos nossos inimigos. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, tá? Quando for julgado, saia condenado e em pecado, se lhe torne a sua oração. Porque naquela época era conquista de território. Conquista de território. Sejam poucos seus dias e outro toma o seu ofício. Sejam órfãos seus filhos e viúvas sua mulher. Está pedindo a morte do inimigo, né? Sejam errantes e mendigos seus filhos e busquem o seu pão longe da sua habitação assolada. Porque ele era muito perseguido e sem causa. E naquela época, como era conquista de território, fazia essa oração. Agora não, agora nossa guerra é no mundo espiritual. Efésios 6. Nossa guerra é no mundo espiritual. Nós temos que orar, tá? Em nome de Jesus. Aqui tá falando assim, ó: lance o credor mão de tudo quanto tenha e despoje-nos estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade e o seu nome seja apagado na seguinte oração. É Davi orando. Estejam na memória do Senhor a iniquidade de seus pais e não se apague o pecado da sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que façam desaparecer a sua memória da terra. Porquanto, se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para o matar, visto que amou a maldição e lhe sobreveia, pois que não desejou a bênção, ele se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ele nas suas entranhas, como água em seus ossos com azeite. Seja para ele como uma veste que cobre e como um cinto que cinja sempre. Seja este da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal da minha alma. Porque muitas vezes, aqui está falando por causa da perseguição que estava em cima dele. Mas tu, ó Jeová, Deus também é chamado de Jeová, né? Ó Jeová, Senhor, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me. Nós podemos fazer isso aí, né? Sê comigo, Senhor, sê comigo. Que Deus seja com você. Porque ele fala assim: porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está um coração aflito. Aquele está aflito e necessitado. Nós devemos, na nossa aflição, nós devemos clamar ao Senhor. E sem aflição também devemos clamar ao Senhor.
Eis que me vou como a sombra que declina, sou sacudido como um gafanhoto. De tanto jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos e a minha carne emagrece. Nós, gente, será que nós temos. Eu preciso melhorar no jejum, porque. Engraçado, né? Tem igreja que não pede mais para jejuar, mas nós precisamos jejuar. Nós precisamos jejuar. Aqui, ele está falando assim: olha, ajuda. Olha, e ainda lhe sirvo de ao pobre quando me contemplo, movem a cabeça, meneio a cabeça, né? Ajuda-me, Senhor Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que nisto está a tua mão e que tu, Senhor, os fizeste. Amaldiçoa eles, mas abençoa tu. Levanta-se, mas fiquem confundidos e alegrem-se teu servo. Vistam os meus adversários de vergonha e cubram a sua própria confusão com uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca. Com a minha boca. Louvarei grandemente ao Senhor ao Senhor com a minha boca. Louvá-lo-ei entre as multidões. Pois se porá à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. Esse é o Salmo 109. Deixa eu dar só uma olhar aqui, esse texto foi aplicado pelos apóstolos ao maior dos traidores. Quem foi o maior dos traidores? Judas Iscariotes, depois da sua morte, né? As pessoas que passavam e viam a Cristo na cruz insultavam e balançavam a cabeça. Esse salmo aponta para Cristo, tá? O Senhor, este salmo é considerado por judeus e cristãos como messiânico. Judeus e cristãos, né? Os judeus são aquele povo que não crê que Jesus Cristo veio ao mundo. Cristãos são aqueles que acreditam que Jesus Cristo veio ao mundo e morreu na cruz para nos salvar. Mas tanto o judeu como o judeu como os cristãos, eles interpretam esse Salmo 107 como um salmo messiânico. Por que messiânico? Por causa do Messias. E essa interpretação é confirmada pelo próprio uso de Jesus, que fez dele para provar a sua divindade, conforme Lucas 10:42. Eu não vou ler aqui não, tá? E só para não ficar muito longo. Mas este é o Salmo 8. Esse é o Salmo 109. Curta, deixe o seu comentário. Compartilhe, gente. Me abençoa aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.